Olá, alunos da Faculdade SCOM, sejam todos muito bem-vindos à unidade 5 da disciplina Seminários Teóricos Clínicos 1. E estamos abordando as principais abordagens psicoterápicas, técnicas para conduzir as terapias, tanto na questão teórica para uma futura prática clínica. Então, dando prosseguimento às técnicas da análise existencial, nós falaremos a partir de agora sobre a logoterapia. Análise existencial e logoterapia, que é uma abordagem também psicoterapêutica, e essa abordagem, a logoterapia, foi criada pelo médico e psiquiatra Viktor Frankl. O foco principal seria ajudar o ser humano a encontrar o sentido para a vida, mesmo diante do sofrimento dos mais terríveis que você possa imaginar. Viktor Frankl vai falar que diante de qualquer forma de sofrimento é possível encontrar sentido para a vida. Abra um parêntese para dizer que Viktor Frankl é um sobrevivente do Holocausto, é um sobrevivente dos campos de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial, onde ele perde ali sua esposa, seus pais nos campos de concentração. Viktor Frankl chegou, se não me falha a memória, a pesar 35 quilos, 40 quilos ou algo do tipo. E diante de todo esse sofrimento que ele passou, que ele viveu, Viktor Frankl criou a logoterapia. Ele é o pai da logoterapia, a abordagem psicoterapêutica que traz a ideia de encontrar um sentido para a vida mesmo diante das situações mais adversas. Diferente de outras abordagens que buscam eliminar sintomas, a logoterapia ela parte da premissa de que o sofrimento é parte inevitável da existência e que a busca de sentido pode transformar dor em crescimento. A logoterapia é considerada a terceira escola vienense de psicoterapia, sucedendo a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler. Seu centro de atuação é a dimensão noética, ou seja, espiritual, onde o ser humano é visto como livre, responsável e dotado de consciência ética e também de muito propósito. Embora a logoterapia não use técnicas no sentido tradicional, como intervenções padronizadas, ela possui ferramentas e recursos clínicos que ajudam o paciente a reconectar-se com o sentido da vida. Vamos ver as principais. O diálogo socrático, que é a técnica central da logoterapia. O terapeuta usa perguntas reflexivas e provocadoras que ajudam o paciente a descobrir por si mesmo significados pessoais e valores profundos. É um exemplo disso? O que isso diz sobre o que é importante para você? Diante dessa dor, o que ainda faz sua vida valer a pena? Observe que é uma pergunta bastante profunda e que vai revelar ou vai despertar no paciente uma reflexão. O diálogo não dá respostas prontas, ela convida à reflexão existencial. A logoterapia também tem a intenção paradoxal, que é utilizada especialmente em casos de ansiedade, fobias e compulsões. Isso consiste em pedir ao paciente que deseje ou exagere voluntariamente o sintoma que o perturba. Isso quebra o ciclo do medo e da expectativa ansiosa. Exemplo, uma pessoa com medo de suar em público é orientada a tentar suar o máximo possível em determinada situação. Isso reduz a tensão e muda o foco da atenção. Temos a derreflexão ou a desfocalização. Essa técnica busca desviar o foco da atenção dos sintomas, redirecionando para valores, tarefas ou outras pessoas. É eficaz em casos de hiperatenção sobre o eu, como no bloqueio sexual, por exemplo, ansiedade de desempenho ou
a própria depressão. Um exemplo disso seria, em vez de se perguntar como eu estou me sentindo, o paciente é convidado a focar em ajudar alguém ou a realizar uma tarefa significativa. Então, o enfrentamento do sofrimento dentro daquilo que é inescapável, né? A logoterapia ajuda o paciente a dar sentido ao sofrimento inevitável, né? Compreendendo que mesmo nas situações mais adversas é possível manter a dignidade e os valores e a liberdade interior. Exemplo, pessoas em luto, com doenças crônicas ou em situações de perda, elas são encorajadas a buscar para que viver, mesmo sem o porquê da dor, né? Para que viver ou o porquê da dor? Então, são perguntas que são feitas com base na logoterapia, no sentido de buscar, né? Desculpe a redundância, buscar um sentido para o que está acontecendo e que está causando dor. A descoberta de valores, né, Franklin identificou 3 tipos de valores fundamentais com base na logoterapia. Valores de criação, aquilo que o indivíduo realiza, né, o trabalho, a arte, projetos. Valores de vivência, né, que são as experiências significativas, como amor, a beleza, a própria natureza. Valores de atitude, que é a postura diante do sofrimento inevitável. Então, o terapeuta, com base na logoterapia, ajuda o paciente a identificar qual valor está sendo chamado a viver no momento presente. Também tem a responsabilidade pessoal na logoterapia, né? A liberdade está sempre ligada à responsabilidade. O paciente é levado a refletir: o que a vida está me pedindo nesse momento, né? Isso coloca a pessoa como autora da própria história, capaz de escolher a sua atitude mesmo diante do sofrimento, independente da grandeza desse sofrimento. Em suma, a logoterapia e a análise existencial não tratam apenas sintomas, mas ajudam o ser humano a reencontrar um sentido profundo para a sua existência, né? Suas técnicas visam despertar no paciente o que Viktor Frankl chamava de vontade de sentido, oferecendo esperança, dignidade e liberdade interior. É uma abordagem, a logoterapia, especialmente poderosa em tempos de crise, de luto, de sofrimento existencial ou um vazio interior. Uma outra técnica, uma outra abordagem seria a terapia familiar sistêmica, né? A terapia sistêmica, também chamada de terapia familiar sistêmica, é uma abordagem psicoterapêutica que entende o ser humano como parte de sistemas relacionais independentes, sendo a família o sistema mais fundamental. Então, essa terapia, esse modelo de terapia, surgiu aí na década de 1950 com influências da teoria geral dos sistemas e da cibernética e se desenvolveu com nomes como Murray Bowen, Salvador Minuk, Virginia Satir e Jay Wiley. E ao invés de focar apenas no indivíduo, a terapia sistêmica investiga os padrões de interação, comunicação, crenças e vínculos dentro dos sistemas nos quais a pessoa está inserida. O objetivo da terapia familiar sistêmica é promover mudança nos relacionamentos e na dinâmica familiar, para que o sistema como um todo funcione de maneira mais saudável e flexível. Então, nós vamos conhecer as principais técnicas utilizadas na terapia familiar sistêmica. A primeira delas seria o genograma. O genograma é uma representação gráfica da estrutura familiar por pelo menos 3 gerações. Vai além da árvore genealógica tradicional porque inclui informações emocionais e relacionais como conflitos, alianças, rompimentos e padrões transgeracionais usados para mapear repetições de comportamentos, doenças, vínculos simbióticos, né, ou o próprio distanciamento. Trabalhar a escultura familiar, né, a técnica vivencial criada
por Virginia Satir, em que os membros da família são convidados a se posicionar fisicamente, representando como veem as relações familiares, né? Distanciais, posturais, né? Direções do olhar. Isso revela padrões inconscientes, né? De comunicação, hierarquia e também afeto. Pode ser feita com os próprios membros da família ou com objetos, né? Representações. Tem também uma outra técnica que é o reenquadramento, né? O reframing, que consiste em atribuir um novo significado a comportamentos problemáticos, mostrando sobre outra perspectiva, né? Ajuda a família a enxergar os sintomas como tentativas de adaptação e não como falhas individuais. Um exemplo seria, talvez a rebeldia do seu filho seja uma forma de pedir mais atenção ou espaço para expressar sua identidade. É bem perceptível, né, que às vezes os próprios filhos, né, dentro do ambiente familiar, têm dificuldade relacional com os seus pais, com os seus irmãos. Então, uma pergunta bastante relevante dentro dessa abordagem. Temos também uma técnica chamada circularidade, né? A técnica da circularidade, ela consiste em fazer perguntas que evidenciam as inter-relações dentro do sistema, mostrando como o comportamento de um membro influencia e é influenciado pelos demais. É um recurso central da entrevista circular, onde o terapeuta investiga diferentes pontos de vista. Exemplo, o que você acha que sua irmã sente quando você reage desta forma? Então, quem costuma acalmar as tensões quando há um conflito em casa? Então, são perguntas que fazem parte da terapia familiar sistêmica, são técnicas utilizadas para trazer conforto, para trazer solução a conflitos familiares, né, que causam aí os problemas emocionais em muitos membros e muitas pessoas que não conseguem solucionar seus problemas dentro do próprio ambiente familiar e adoecem dentro desse ambiente. Tem uma outra técnica que é chamada de alianças e fronteiras. Essa técnica é usada especialmente na terapia estrutural, que observa como estão organizadas as fronteiras entre os subsistemas, ou seja, pais, filhos, casais, avós, né, etc. Então o terapeuta identifica padrões de coalizões, triangulações ou invasões e intervém diretamente para fortalecer limites funcionais. O exemplo seria intervenções para restaurar o papel parental quando um filho está parentificado. Tem uma outra técnica chamada de prescrições de tarefas, né, onde o terapeuta propõe tarefas específicas entre as sessões com o objetivo de promover mudanças nos padrões de funcionamento familiar. Pode incluir novos membros de comunicação, ações simbólicas ou quebras de rotinas disfuncionais. Exemplo seria pedir que os pais e filhos troquem cartas de gratidão, que um casal estabeleça um momento semanal de diálogo sem interrupções. Uma outra técnica é a intervenção paradoxal, que consiste em prescrever o sintoma ou exagerá-lo para enfraquecer sua função dentro do sistema, bastante eficaz. O paradoxo cria uma tensão no padrão rígido e pode abrir espaço para a mudança, né? Exemplo, pedir a um casal que programe um momento específico da semana para brigar. Olha que coisa interessante. Uma outra técnica é a desconstrução de narrativas, né? Inspiradas na abordagem narrativa de Michael White e Dave Epstein. Essa técnica ajuda os membros da família a identificarem histórias dominantes que reforcem o problema, né? Ele é o problemático da família. Já ouviu isso, né? Então, ajuda a criarem novas narrativas mais amplas e mais positivas. O uso de metáforas também é uma técnica, né, da terapia familiar sistêmica. O terapeuta sistêmico frequentemente usa metáforas, analogias e histórias simbólicas para facilitar a compreensão emocional dos padrões relacionais, especialmente com crianças ou famílias com alta resistência. Então, existem muitas técnicas dentro da terapia familiar sistêmica, né, onde
o terapeuta vai usar todas essas técnicas em benefício da terapia, para que a terapia seja efetiva, seja eficaz e assim possa surtir o efeito, né, que se busca dentro do processo terapêutico. Então, bons estudos e até a próxima unidade.